Olá pessoal, aqui é Patrick e hoje a gente vai falar de sombra. A gente sabe que em qualquer trabalho que a gente vai fazer, que seja uma montagem, se a gente não coloca sombra, esse trabalho não convence, essa montagem não parece realística. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho antes e depois, e claramente as sombras deram a impressão de que essa modelo estava nesse cenário. Aqui no Photoshop, então, eu abri alguns exemplos de sombras que são um pouquinho mais complicadas, porque o piso, além de refletir como se fosse um espelho, ele também produz sombra. Então, nosso objetivo hoje é demonstrar diferentes sombras e classificá-las. Mais adiante, então, a gente aprende como fazer objetivamente cada sombra. Por exemplo, nesse trabalho aqui, as 4 modelos, além de estarem refletidas no chão, também tem a sombra delas projetada. Aqui, por exemplo, sem a sombra. Aqui, com a sombra. Veja que sem a sombra, esses modelos praticamente flutuam. A gente vai se concentrar na modelo de preto e reparar, por exemplo, que ela flutua sobre o chão e dá para ver que a pilastra que está atrás dela está refletida no chão. Ora, se a pilastra está refletida, ela também tem que estar, porque ela tem que tomar as propriedades desse ambiente. Então eu peguei só ela, montada, veja que a foto original, deixei só ela, e aí eu coloco uma sombra no cenário sem o acabamento, com o acabamento, sem acabamento. Veja que eu tenho a sombra logo abaixo do pé e tenho o reflexo. São coisas diferentes. Repara, na foto original eu não tenho nem sombra nem reflexo e as modelos estão claramente divergindo da interação que os demais elementos têm com o chão. E agora eu tenho todos os elementos juntos. Um outro exemplo bacana é esse aqui, que eu tenho a câmera bem perto do plano, a foto aqui já está com acabamento. Repara, sem acabamento, com acabamento. Agora, com acabamento e sem sombra, veja que mesmo o trabalho bacana de retirar esse artefato aqui atrás, substituir por um desenho, que seria o desenho de uma parede, e fazer toda a integração de luz, não resolve se eu não tiver sombra. Por melhor que seja o seu trabalho de finalização, se você não tiver uma boa interação entre os objetos, ele não convence. Veja que tanto pior é sem o acabamento. E aí essa sombra ela é misturada com um reflexo. De novo eu tenho um piso que reflete. Veja a pilastra refletindo o chão por aqui. Para eu conseguir então reproduzir para essa mulher exatamente a mesma característica que a pilastra tem quando intera com esse chão, quando eles entrosam na verdade, né? Veja que eu tenho uma sombra exatamente no ponto de contato, que eu vou chamar de sombra de contato, uma sombra de projeção, que é essa sombra que tem a forma da modelo, e a sombra de dispersão, que é simplesmente um decaimento da luz no entorno do objeto. Na física e na prática não existe diferença entre a sombra de projeção e a sombra de dispersão, e a gente já vai ver o que isso significa. Mas veja que sem a sombra de contato, eu jamais consigo fazer com que esse pé dê a impressão de que estava encostando aqui. Para a gente ampliar o nosso entendimento, vamos pegar uma situação didática. Eu tenho aqui uma modelo e o plano, esse plano determinado por essa grade. Quando eu quero fazer uma sombra na modelo, uma técnica muito usada, eu pego o contorno dessa modelo, que aqui eu pintei de preto, vou em editar, transformação, ou eu posso usar os atalhos Ctrl+T no PC, Command+T no Mac, e com Alt pressionado no PC ou Command pressionado no Mac, eu posso deformar minha sombra jogando ela no chão para lá, jogando ela no chão para cá. Veja que eu já me adiantei e fiz isso, e criei aqui uma sombra pontual. Essa sombra pontual corresponderia a uma luz que estivesse de frente para a modelo. Se eu tivesse uma luz um pouquinho mais à esquerda dela, ou à nossa direita,
eu teria a sombra projetada para o lado oposto. E da mesma forma, eu teria uma sombra projetada mais à esquerda ainda, se a luz estivesse mais à direita ainda. Se eu tiver 3 fontes luminosas simultâneas, não é difícil imaginar que eu terei 3 sombras. O que acontece com as luzes profissionais dos fotógrafos ou com os reflexos especulares de grandes objetos? É como se eu tivesse várias lâmpadas acesas ao mesmo tempo. Então eu não tenho 1, 2, 3 sombras projetadas, mas várias. E essas várias sombras projetadas formam um borrão que a gente chama de sombra difusa. Então nós vamos chamar de sombra de projeção a sombra difusa que tem a forma do objeto. Mas às vezes, o fato do objeto ser extenso faz com que outras luzes que vêm de outros lugares, como as penumbras, não cheguem logo abaixo. E isso gera então a necessidade da sombra, que a gente chama de sombra de dispersão. Veja os elementos sem integração, só os elementos colocados, sem sombra alguma. E aí de repente eu integro. Abaixo da modelo eu tenho uma bolota de sombra. Essa bolota de sombra não é a perna dela aumentada, mas a consequência do corpo dela bloqueando outras fontes de luz, como a daquela nuvem, a daquela outra nuvem, o próprio reflexo das placas, etc. Vamos pensar então nos elementos estação e modelo. Veja como no fundo branco, esses elementos, sem nenhuma sombra, eles jamais vão poder convencer a gente de que eles estão lá. Aliás, sem a sombra, os elementos sequer dão a ideia de que nós estamos com um plano em perspectiva. Eu preciso realmente de colocar uma sombra para encostar a plataforma sobre o fundo branco, para encostar o pé da modelo sobre o chão, e quando eu tiro essa sombra, automaticamente eu perco inclusive a noção de perspectiva. Eu perco a sensação de que existia um chão logo aqui embaixo. Repara que com sombra me dá a sensação de chão, sem sombra eu não consigo mais distinguir o que é céu, o que é chão, e esses elementos então parecem estar completamente isolados. Então, pensando em sombra, a gente precisa primeiro identificar onde é a nossa fonte luminosa, para onde que essa luz projeta a minha sombra. Na hora que eu definir isso, então eu gero as sombras todas coerentes. Veja que a sombra da modelo vem de uma luz que bateu aqui na parte da frente da perna e rosto, mesma luz que bateu aqui no poste, mesma luz que bateu na senhora sentada no banco e assim por diante. E as sombras então têm que ter a característica de projetar na mesma direção. Eu sou Patrick Oliveira, fique atentos aos nossos novos tutoriais e até a próxima!